Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 6 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do cálculo das transformações termodinâmicas, que são os processos através dos quais nós realizamos os ciclos similares, ou o próprio ciclo de Carnot, no caso. Então, antes de mais nada, a nossa ideia é que, até o momento, tudo que a gente abordou em relação ao ciclo de Carnot foi do ponto de vista teórico, conceitual, com pouco equacionamento. Baseado no que nós aprendemos nos vídeos anteriores, a gente vai ser então agora capaz de quantificar esse ciclo. Então, antes de mais nada, a gente precisa pensar o seguinte, olha, a concepção do Carnot sobre uma máquina que operasse com a maior eficiência possível, ela foi aprimorada com os conhecimentos de Clapeyron, de Clausius e de Thomson, que são, inclusive, os focos dos vídeos dos módulos anteriores que nós vimos. A partir disso, a gente pode inferir algumas coisas sobre o ciclo de Carnot. Então, por exemplo, é importante a gente registrar que foi adotado o gás ideal como o fluido de operação da máquina, que a primeira lei da termodinâmica, né, que é a lei da conservação da energia, ela pôde ser empregada quantitativamente nos cálculos, né? Ou seja, a gente foi capaz de quantificar parcelas de calor, trabalho e variações de energia interna ou de entalpia. Nós temos também que as ideias de Carnot puderam ser representadas graficamente, né? O próprio Carnot não havia feito isso, a gente já viu em vídeos anteriores que a representação gráfica do ciclo de Carnot é bastante útil para a gente fazer as análises pertinentes à transformação a que a máquina está sujeita. E também a gente viu em vídeos anteriores o cálculo das capacidades caloríficas para os cálculos de energia interna e entalpia. Então a gente vai utilizar todas essas informações para realizar a formulação, né, para calcular um diagrama de Carnot. Uma coisa que vale a pena a gente abordar, quase como um parênteses aqui, é como que funcionam essas formulações em termos de termodinâmica. Olha, pessoal, formular consiste em estabelecer uma relação matemática entre propriedades de interesse partindo de relações conceituais já previamente conhecidas. O que significa isso? Formular significa literalmente criar fórmulas, mas não no sentido de simplesmente gerar uma quantidade qualquer de fórmulas que você precise resolver depois. A ideia não é essa. Formular problemas significa estabelecer relações que nos permitam calcular quantitativamente esses problemas. Por isso que a palavra formular tem a ver com a ideia de se elaborar ou se estabelecer fórmulas para se resolver um problema. É um processo basicamente quantitativo. Como que a gente faz isso em termodinâmica? Olha, a gente tem aí alguns instrumentos que são peculiares, eles são particulares da termodinâmica, para que a gente seja capaz de fazer essas formulações dentro aí de um universo relativamente restrito, né, aos nossos interesses, no caso. Então vamos lá. Como é que funciona a formulação? A gente basicamente formula problemas em termodinâmica partindo da definição formal de uma propriedade. Por exemplo, a gente tem aí ó, entalpia como uma definição da soma da energia interna com o produto PV. E aqui veja, por mais que pareça a definição de entalpia aqui, na realidade, pessoal, essa expressão ela vem da definição do que é a capacidade calorífica. Então, né, é uma relação entre entalpia e variação de temperatura. Então, nós temos aqui duas definições diferentes, uma definição de entalpia e a outra definição de capacidade calorífica a pressão constante, e a gente pode utilizar elas para formular nossos problemas. Além disso, a gente usa quase sempre, é claro, a primeira lei da termodinâmica, seja escrita em termos de energia interna, seja ela escrita em termos de entalpia, né? Não tem problema, aí vai depender da nossa necessidade para o momento. E, no fim, a gente tem um tipo de formulação que ainda não chegou a ser abordado, né? A gente não vai abordar ela logo de imediato, mas é muito útil em termodinâmica, que é a ideia do significado, né, da derivada total como uma soma de derivadas parciais. Como é que ficaria isso? Olha, seria, por exemplo, uma função qualquer de duas variáveis, no caso aqui variáveis x e y, eu posso escrever a minha derivada total como uma soma de derivadas parciais.
Isso aqui, pessoal, não tem nada de termodinâmico, tá? Isso daqui é uma definição do cálculo, antes que todo mundo fique aí, mas para que eu vou usar isso, né? Essa notação também aqui, ó, em termos de derivadas parciais, ela é de tal forma organizada para que a gente possa tirar mais proveito dela depois. Então, a matemática eventualmente pode escrever isso aqui com uma outra notação. Então, para nós aqui em termodinâmica, quando a gente escreve uma derivada total como uma soma de derivadas parciais, a notação matemática que a gente usa, por uma questão de facilidade mesmo, né? Por uma questão de conveniência nossa, é estruturada dessa maneira, tudo bem? Uma vez então que a gente já tem a ideia de como formular um problema em termodinâmica, a gente vai ver aí quais são as transformações reversíveis que a gente frequentemente utiliza para cálculo. Essas transformações, elas são transformações básicas, né? São processos de saída de um estágio inicial e chegada a um estágio final muito comuns em termodinâmica para a condição de formulação de problemas. Então vamos ver como é que isso funciona, né? A gente pode formular então um conjunto de equações para quantificar as transformações reversíveis. É muito importante que a gente não se esqueça que nós estamos lidando aqui com a ideia de reversibilidade ainda, né? Lembrando do que a gente já viu em vídeos anteriores, eu só posso calcular, por exemplo, o trabalho com uma integral de PDV se o trabalho for reversível. A máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, ele leva em conta transformações que são todas reversíveis. Então, a gente precisa aplicar esse conceito precisa ser levado junto na hora de se formular o problema, né? Envolvendo gases ideais em sistemas fechados. Nossa, quanta informação. O que eu estou querendo dizer com isso? Só nessa frase, nessa pequena frase que eu deixei aqui, a gente já tem alguns pontos que merecem ser observados. O primeiro deles é a ideia de reversibilidade que eu já citei. O segundo já é a adoção do fluido das transformações aqui como gases ideais. E depois nós não estamos fazendo esses cálculos não são válidos para sistemas abertos, eles são feitos para sistemas fechados. Você vai falar assim, nossa, mas isso não é uma quantidade muito grande de restrições? A gente vai poder utilizar isso depois em cálculos reais, porque muito do que a gente tem não é necessariamente reversível e não é necessariamente com gás ideal, e às vezes nós temos sistemas com escoamento. A gente vai poder aplicar isso de alguma forma? Vamos ver isso mais adiante. A primeira transformação que a gente vai lidar é a transformação a temperatura constante, chamada de transformação isotérmica. O equacionamento dela, para os cálculos de propriedades de interesse, eles levam em conta, por exemplo, aqui nós estamos utilizando a definição de CP, né? Abrindo ela em termos de entalpia e o do CV em termos da energia interna. Como numa transformação a T constante eu não tenho variação de temperatura, nesse caso, tanto ΔH quanto ΔU valem zero. Para que eu seja capaz de calcular então o trabalho, aqui nós estamos utilizando uma formulação que leva em conta a definição do que é o trabalho, né? Então isso aqui é uma formulação baseada na definição de que o trabalho é a integral de PDV. Como nós temos um gás ideal, eu posso substituir este valor por RT sobre V. Lembrando que a gente está utilizando aqui, então, o conceito de que o meu gás é ideal. Isso tudo para que apareça a relação dV sobre V aqui. Também é uma questão de comodidade, né? É para facilitar a nossa vida. Eventualmente a gente quer problemas escritos em termos de volume, eventualmente queremos em termos de pressão. Então, para calcular o trabalho executado ou realizado sobre uma transformação isotérmica, a gente tem aí equações escritas em termos de V ou de P, onde V0 é o volume inicial, V é o volume final qualquer, e o mesmo para a pressão. O sinal de negativo aqui, pessoal, tem a ver com a ideia de que nós estamos calculando trabalho de expansão. Como é um trabalho de expansão, e a gente já convencionou que quando o sistema ele realiza trabalho, o valor é negativo, esse sinal de negativo aparece na fórmula. Então, lembrando que a gente contabiliza aqui é o trabalho recebido pelo sistema. E como uma expansão não realiza trabalho sobre o sistema, mas sobre as vizinhanças, a gente tem um sinal de negativo aqui. Outro ponto de interesse nessa transformação é eventualmente determinar o calor, né, a quantidade de calor envolvida. Nesse caso, pessoal, a gente está utilizando aqui a primeira lei da termodinâmica, levando em conta que o ΔU vale zero, porque nós estamos num processo isotérmico. Então, eu já consigo identificar que o calor
vale menos o trabalho, basta eu realizar uma operação de passar o trabalho para o outro lado do igual. E, de forma semelhante, eu tenho ali as expressões já obtidas no passo anterior com os sinais trocados, né? Então, vocês podem observar que formular uma transformação isotérmica é algo relativamente simples. Aplicar também, né? Se você tiver uma transformação isotérmica, contanto que você tenha ou valores de pressão ou valores de volume, perdão, numa temperatura fixa, a gente consegue calcular com facilidade. Se a gente não obtém, é claro, nós vamos precisar aí da equação para gases ideais, onde PV corresponde aqui a RT, tudo bem? A outra transformação de interesse para nós é uma transformação a pressão constante. Mesma coisa, a diferença é que aqui, ó, se a gente pegar a definição de entalpia e de energia interna, né, aliás, não é definição de entalpia e energia interna, né, é a definição de CP e de CV, mas escritas e abertas, no caso, para o cálculo, em termos de entalpia e de energia interna. Né? Aqui elas já não são zero mais, nós temos variação de pressão. Ainda, veja que a gente seguiu a mesma metodologia, tá vendo? Nós partimos da definição do CP e do CV, deixamos a expressão ali caso a gente precise, depois partimos para a definição do que é trabalho reversível, e aqui, é claro, a gente faz uma modificação, né, dentro do dV, onde o volume é RT sobre P, de tal forma que eu faça aparecer aqui o R e o T. A pressão, por ser constante, né, num processo isobárico, ela sai de dentro dessa derivada aqui e esse termo se cancela. Então, a gente tem um valor para cálculo de trabalho bastante simples aqui. Né? Basta eu saber a variação de temperatura que eu consigo calcular o trabalho com facilidade. Para calcular o calor, preciso estabelecer aqui uma relação com a primeira lei da termodinâmica, onde eu já substituo o trabalho aqui por PDV. Não é isso? Se eu passar isso para esse termo para o outro lado do meu igual, eu vou juntar o termo ΔU mais PDV, nós temos ΔH. Então, esse processo fica que o calor exatamente é numericamente igual à variação de entalpia, e essa variação de entalpia pode ser calculada pela integral de Cp dt. Todos os dados fornecidos, né? Obviamente, a gente precisa ter aí a temperatura, nós precisamos ter aí, eventualmente, a pressão também do sistema, caso ela seja do seu interesse. Senão, já ficou claro aqui que a gente consegue calcular tanto o trabalho quanto o calor só conhecendo a temperatura. Dando sequência, a gente vai passar para a terceira transformação, que é a transformação a volume constante. Alguns livros a chamam de isocórica, ou transformação isócora, ou isovolumétrica, a gente encontra aí a nomenclatura. Em alguns textos eu já encontrei também isométrica, mas esse termo, por ser mais raro, assim, acho que eu vi uma única vez, então eu não recomendaria utilizá-lo, mas pode se chamar de isovolumétrica ou isocórica. Mesmo processo de cálculo, tá, pessoal? A mesma coisa. Então a gente tem aqui as definições de CP e de CV, só que nesse caso aqui, veja, como o volume não varia, nós não temos produção de trabalho nesse tipo de transformação, o que nos leva ao fato de que, né, se o trabalho não existe, a gente tem que o calor pode ser calculado pela variação de energia interna. Nossa, é bem mais simples. Do ponto de vista do engenheiro, pessoal, é óbvio que existem transformações ou ciclos na natureza que utilizam a transformação isocórica, mas ela, do ponto de vista de uma máquina que tem como objetivo produzir trabalho, ela é um tanto quanto inadequada, né? Ela não produz trabalho algum, ela só tem aí um processo de transformação de calor em energia interna. Mas é muito útil, por exemplo, quando o seu sistema ele precisa aumentar a energia interna dele via recepção de calor. Então, um gás, por exemplo, ele pode ter a sua energia interna aumentada através do fornecimento de calor para esse gás num processo a volume constante. Veja, nesse caso, o seu sistema está capturando calor. Então, não seria mesmo necessário que ele produzisse trabalho. Ele está no processo de captação de calor, né? Não precisava realizar trabalho. Lembrando que o objetivo nosso é sempre que possível maximizar a quantidade de trabalho que uma máquina ou um ciclo produz. Né? Esse é o objetivo do engenheiro. Né? Você conseguir aproveitar ao máximo a energia numa forma que seja útil. E para nós, a gente já debateu em vídeos anteriores, o formato
mais importante da energia para nós é o de trabalho, né? Sobretudo trabalho mecânico, quando a gente está lidando com máquinas. Por fim, uma transformação muito importante que gera aí algumas dúvidas é justamente o cálculo de transformações adiabáticas. No caso da transformação adiabática, a quantidade de calor é zero. Só que ela dificulta um pouco a nossa vida porque nós temos uma variação simultânea aqui de pressão, de volume e de temperatura. Então a gente precisa aí estabelecer algumas relações, algumas formulações baseadas lá, tanto na definição de CP e de CV, quanto na ideia de gás ideal, para a gente relacionar, né, as pressões e volumes inicial e final numa transformação adiabática, porque esse é um processo de descoberta que é um pouco difícil, né? Nas outras transformações é fácil, porque ou a pressão é constante, ou a temperatura, ou o volume. Os cálculos são mais diretos. Aqui a gente precisa de um auxílio adicional para estabelecer as relações entre pressão, temperatura e volume, por conta da variação das três ao mesmo tempo. Nesse caso, pessoal, veja, como eu não tenho calor, isso aqui provém da primeira lei da termodinâmica, né? Então o calor é zero. Sobrou o quê? O trabalho é igual a ΔU, e aí, é claro, eu já aproveito para formular que o meu ΔU ele é uma integral de CV dt. Uma forma de escrever isso, formas alternativas de escrever isso aqui, vai depender, claro, do seu interesse e das informações que você possui. Você pode colocar aí o trabalho em termos da variação de temperatura ou o trabalho em termos da relação entre pressão e volume. São equivalentes, tá, pessoal? Não são duas fórmulas distintas. Elas estão só escritas de maneira a apresentar ou pressão e volume, no caso dessa daqui, ou temperatura, no caso de cima. Obviamente, precisa levar aqui uma relação entre CP e CV, né? Uma coisa importante que precisa ser dita é que essas equações da adiabática elas funcionam única e exclusivamente para condições em capacidades caloríficas constantes. Fala assim, credo, vale aqui então a teoria lá cinética dos gases e, consequentemente, a determinação dos CPs utilizando valores constantes. Para valores não constantes, a gente não pode estabelecer essas relações dessa forma e a gente precisaria desenvolver essas integrais, essas relações de uma maneira mais aprofundada do ponto de vista matemático, tá? Agora, o mais importante de tudo é que essas transformações elas só funcionam para transformações adiabáticas que sejam mecanicamente reversíveis. A gente vai entender daqui a pouco, pessoal, que a reversibilidade ela é uma prerrogativa do ciclo de Carnot e ela é necessária para que a gente estabeleça mecanismos de cálculo adequados, como, por exemplo, a própria definição de trabalho, como uma integral de PDV. Né? Se o processo não for reversível, eu não tenho como calculá-lo. Só que a primeira coisa que eu me perguntaria, e provavelmente vocês devem estar se perguntando, é só assim, mas escuta, a maior parte das máquinas, as máquinas de verdade, motor de carro, motor de fábrica, qualquer coisa que envolva um ciclo de operação termodinâmico real na natureza, ele não é exatamente reversível, a gente sabe disso. A gente já discutiu isso em vídeos anteriores. Por que então que vale a pena e é interessante para nós que a gente tenha uma maneira de calcular um ciclo que seja reversível? A gente já vai descobrir o motivo. Antes de mais nada, a gente vai calcular um ciclo de Carnot, né? Apesar da gente já estar falando aí das possibilidades de você encontrar ciclos irreversíveis, por que ele é importante? Vamos calcular ele primeiro para, a partir dele, saber calcular os outros, né? Então vamos lá. Ó. O ciclo de Carnot ele tem as suas particularidades, a gente já discutiu várias delas. E a gente vai agora introduzir essas particularidades do ponto de vista quantitativo. A gente tem aqui então uma representação de um ciclo de Carnot. Aqui, como ponto de início de observação, né, a gente tem o ponto A aqui. Ó. Tudo bem? Então, esse é o ponto inicial. Ele lida com uma combinação de volume, uma combinação de temperatura, e ele se encontra na temperatura da fonte fria. Então, esse é o ponto inicial. Então, ao estabelecer duas transformações adiabáticas mecanicamente reversíveis, o Carnot ele restringiu as trocas de calor unicamente às transformações isotérmicas, de tal forma que o processo aconteça em duas temperaturas. Por isso que a gente tem essas indicações aqui, ó. Calor, fonte quente, e calor na fonte fria. A nossa imagem aqui ela foi obtida do Smith
foi até bom eu utilizar a própria imagem obtida, porque ela tem um erro aqui, ó, na hora de impressão, tá bem? Se você for olhar a nossa bibliografia, tem um que aqui, ó. Isso deixa todo mundo confuso. Isso aqui, ó, obviamente, é o calor da fonte fria, né? O calor descartado na fonte fria. Então, se você tiver o livro, se você tiver a bibliografia comprada, impressa, verifique esse ciclo de Carnot que ele apresenta aí um equívoco, né? É só um pequeno erro de impressão, tudo bem? Mas o que eu quero dizer com essa frase aqui, né? Ele restringe as trocas de calor. O objetivo do ciclo de Carnot foi maximizar a eficiência. Veja, o Carnot ele tentou postular a ideia de um modo perpétuo onde ele transformasse calor em trabalho. Ele não conseguiu. Então ele sabia que alguma pequena parcela do calor que ele fornecia para a máquina ia ser descartada na fonte fria. Então, o que ele fez? Ele criou um processo onde você tivesse o mínimo da presença de calor possível, onde você só tivesse realmente o calor envolvido na captação dele pela fonte quente e no descarte dele pela fonte fria. Ao fazer isso, o Carnot estabeleceu o menor nível de irreversibilidade possível. Eu não diria nem irreversibilidade, o ciclo dele é totalmente reversível, mas o menor nível de interação com o calor possível, porque qualquer interação de calor fora dessa esfera aqui que a gente está observando, ele vai acontecer devido a irreversibilidades. A irreversibilidade dentro do processo gera calor também. Então, ele quis eliminar isso. Ele botou então duas transformações adiabáticas reversíveis que não têm absolutamente nenhuma troca de calor, e ele restringiu as trocas de calor única e exclusivamente à captação da máquina, né, pela máquina da fonte quente e descarte na fonte fria. Lembrando que isso daqui não faz parte das irreversibilidades internas da máquina, porque você não tem atrito, não tem nada disso, né? Além disso, ó, conforme a gente pode observar no esquema ao lado, o ponto A representa um conjunto de propriedades que define seu estado termodinâmico. Então, eu tenho pressão, volume e temperatura ali. É claro, tem outras coisas ali que a gente nem viu ainda, né? Energia interna, entalpia, são funções de estado, então elas estão definidas. Então, o estado termodinâmico está definido. Rigorosamente falando, ou seja, com o rigor da coisa, não importa quais ou quantas transformações o sistema sofre até ele voltar de novo para o ponto A, do ponto de vista das funções de estado. Então, se eu sair do ponto A e ao invés de resolver desenvolver as transformações descritas aqui para a máquina de Carnot, eu resolvi fazer uma outra coisa, por exemplo, fazer uma máquina em azul aqui. Ó. Eu decidi fazer essas transformações aqui. Ó. Veja, não tem nada a ver com uma transformação de Carnot. E nem sequer dá para quantificar ela de uma maneira, como é que eu posso dizer? Diretamente. Tem 1 milhão de transformações aqui, né? Eu percorri um caminho enorme. O que acontece aqui, ó, eu estou realizando aqui uma transformação termodinâmica bizarra, tá? Aonde eu saio do ponto A e volto para o ponto A, para o mesmo ponto aqui, ó. Tudo bem? Aqui está o objetivo pelo qual eu posso utilizar uma máquina reversível. Do ponto de vista da determinação, por exemplo, pessoal, olha, vou até pegar entre o ponto A e o ponto B, tá? Se eu quisesse fazer uma outra transformação aqui, por exemplo, eu não quero fazer um ciclo, quero apenas sair do ponto A e chegar no ponto B. Eu posso fazer isso de inúmeras formas possíveis. Escolhi essa aqui aleatória em verde. Ao fazer isso, eu não mudo o estado final do B. Se você olhar o ponto B, ele vai ter a mesma condição de pressão, vai ter a mesma condição de volume e ele vai estar aqui na temperatura TQ. Não importa qual o caminho. Se o seu objetivo não for calcular calor e trabalho, você não precisa saber o caminho. Por caminho, e é importante que você saiba isso, por favor, se você está desatento nesse vídeo, se você está desatento nessa aula, eu preciso da sua atenção agora. Caminho em termodinâmica pode ser associado à ideia de máquina ou transformação. Então, se eu tiver aqui um caminho, eu posso escolher uma máquina que produz muito calor, pouco trabalho, ou uma outra que produz muito trabalho, pouco calor, ou uma que produz só calor, uma que produz só trabalho, o Carnot já disse que não existe lá nos estudos dele.
Então, existem muitas possibilidades de eu sair de um ponto A e chegar num ponto B. Se eu não precisar conhecer, se eu não tiver ter conhecimento sobre o caminho e eventualmente eu desejar conhecer apenas as funções de estado de início e as funções de estado de fim, é, eu não preciso saber qual é. Eu posso utilizar qualquer caminho, certo? Então qual que eu utilizo? O único que eu sei calcular, que é um caminho reversível. Todos os caminhos reversíveis, eles te conduzem de um estado A até um estado B. Basta você calcular com as formulações que nós fizemos aqui. Por isso é importante conhecer as formulações reversíveis, porque eventualmente, mesmo que você tenha uma máquina irreversível, se você não quiser calcular o calor e o trabalho que ela produz, quiser calcular só a condição inicial e final, e a energia inicial e final do sistema, você vai poder obter isso facilmente substituindo a sua máquina irreversível por uma reversível que opere dentro do mesmo intervalo de estados. Isso é muito útil em termo. A gente vai fazer alguns exemplos depois no módulo 7 de como aplicar esses conceitos tendo uma máquina que é irreversível e a gente sendo capaz de calcular ela inteiramente do ponto de vista reversível, desde que, é claro, a gente só tenha como objetivo as funções de estado. Se eventualmente você precisar calcular o calor e o trabalho envolvidos num processo cuja máquina ela é irreversível, ou seja, uma máquina real nossa do dia a dia, é, alguém vai precisar fornecer para você a eficiência da transformação de calor em trabalho. E acredite, quando, por exemplo, um fabricante de bombas, de bombeamento, né, eles constroem uma bomba, eles fornecem para você também o catálogo de eficiência dela. Né? Quais são os níveis de eficiência, de conversão de energia em trabalho que esse equipamento tem. Mas isso é assunto para operações unitárias e a gente vai ver isso mais adiante, obviamente em outra disciplina, não aqui em termodinâmica. Mas a gente vai calcular algumas transformações de máquinas bem interessantes. Dando continuidade ao ciclo de Carnot, limpando aqui né, o nosso quadro super bagunçado, a gente precisa se lembrar que o Carnot ele estabeleceu quais eram as transformações dele. Ele obrigou que o sistema então funcionasse com duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, né? Uma na temperatura maior, que é a chamada de TQ, e a outra na temperatura menor, que é a TF. Lembrando, é claro, que aqui tem um errinho de impressão, né? Isso aqui não é um Q, isso é um F. Quais são elas? Então, a gente vai observar. A transformação de A para B ela é uma compressão adiabática. A gente chama de compressão porque a pressão do meu sistema está aumentando, tá, pessoal? Então, estou obtendo aí uma compressão adiabática, saindo da temperatura da fonte fria e indo para a temperatura da fonte quente. A partir disso, eu vou ter uma expansão isotérmica. Né? Expansão é porque o volume está aumentando, então estou expandindo meu sistema até o ponto C, e depois eu tenho mais uma expansão pequenininha aqui do ponto C até o D, que é uma expansão adiabática. E depois eu vou ter uma compressão, aqui uma compressão pequena também. Você pode observar que a variação de pressão não é tão alta. Nesse esquema aqui, tá, pessoal? Quando a gente vai graficar ciclos de Carnot calculados na prática, vocês vão ver que ele não é tão bonitinho assim, não. Ele é meio tortão. As isotermas, as transformações isotérmicas, eventualmente não são tão assim, como posso dizer, tão bem comportadas. Então, às vezes, esse gráfico fica meio torto. Mas, é claro, para efeito de esquema, do jeito que está aqui, está excelente para nós, né? E ele pode suscitar algumas perguntas, já que a gente sabe calcular agora, né? A gente tem como calcular a compressão adiabática, a gente sabe calcular a expansão isotérmica, mas vamos a alguns questionamentos que podem surgir. Por exemplo, o que são esses tais reservatórios de calor que eu estou falando aqui? Pessoal, no planeta Terra, nós temos coisas que são quentes, nós temos coisas que são frias. Reservatórios, por exemplo, de calor bastante comuns que nós temos é combustíveis fósseis, né, que você queima, né, através de uma reação de combustão. Você tem aí, por exemplo, luz solar. Você tem aí, por exemplo, vapor, né, que já está numa determinada temperatura em relação à temperatura das vizinhanças, por exemplo, que aí já configura um reservatório de depósito de calor. Né? Você não vai capturar calor, você vai despejar calor nele. Por exemplo, rios, nós temos aí câmaras frias, né?
refrigeradores que mantêm a temperatura de um sistema muito baixa. Você pode utilizar esse ambiente refrigerado como um local de descarte de calor. Nós temos aí, eventualmente, o próprio ar, né? Próprio ar que circunda a máquina, ele está numa temperatura inferior à temperatura de operação da máquina e, consequentemente, à temperatura da fonte quente. Então, nós temos aí alguns exemplos de reservatórios. O reservatório, ele é uma das ideias é que os reservatórios em termodinâmica ele tem aí condição de ou fornecer ou receber o calor proveniente ou de uma transformação ou de um ciclo de um equipamento. Máquinas de verdade funcionam desse jeito aqui, pessoal? Claro que não, né? Óbvio que não. As máquinas reais, elas não têm o nível de reversibilidade que uma máquina de Carnot tem. A máquina de Carnot, ela é uma máquina hipotética. Ela não vai existir, você não vai conseguir fabricar esse processo aqui na natureza. Você pode tentar chegar o mais próximo possível dele. Existem maneiras de se tentar realizar isso de uma maneira próxima ao que seria a uma máquina de Carnot. Mas a máquina de Carnot, com todas as limitações, com todas as imposições dela, a gente não consegue, tá? E por que construir uma máquina de Carnot de verdade? É uma tarefa praticamente impossível. Porque estas transformações aqui, ó, que eu estou listando agora em vermelho, as adiabáticas, elas são terrivelmente difíceis de serem executadas de forma reversível na natureza. Um exemplo, por exemplo, de uma expansão adiabática é quando você tem aqueles desodorantes spray e você, ao passar o desodorante, sente aquele frio nas axilas ou no local onde você está passando o desodorante. E muita gente pensa que isso é porque tem álcool, e não é. Na verdade, o que aconteceu foi que o seu ar, né, no caso o gás, né, o gás propelente do seu desodorante, ele saiu de dentro do frasco e ele se expandiu muito rápido. Houve uma expansão rápida demais. Ela foi tão rápida que não houve tempo desse gás propelente, que não é ar, viu? Falei ar de maneira equivocada. Né? Existem gases especiais como propelente de desodorantes, aí, desodorantes aerosóis. Esse processo acontece tão rápido que todo esse conteúdo que saiu do frasco, ele não tem tempo suficiente de trocar calor com o ambiente num primeiro instante. Então, isso promove um abaixamento de temperatura. Imediatamente após a expansão, esse gás que esfriou, ele começa a trocar calor com o ambiente, aí sim você executa um processo que tem troca térmica, mas imediatamente instantaneamente, ele é adiabático, você não tem tempo suficiente para trocar o calor, né, a variação de energia ali do seu gás com o ambiente. Qual é o resultado disso? Você tem uma expansão adiabática. Então, expansões adiabáticas, elas existem. Agora, tenta reverter isso aí. Tenta pegar esse propelente que saiu de dentro do tubo de desodorante e fazer ele entrar ali. Você vai precisar de uma energia extra enorme para conseguir fazer isso. E isso não é a ideia de um processo reversível. Processo reversível eu posso reverter ele em qualquer ponto que eu tiver, sem gasto extra de energia. Portanto, existem várias transformações adiabáticas possíveis na natureza, mas uma transformação adiabática reversível, ela é bastante difícil de ser realizada. E isso é uma condição exigida para que uma máquina de Carnot funcione. Um outro cálculo super importante e interessante para a gente fazer, pessoal, é estabelecer a eficiência de um ciclo de Carnot, quantificando aí, utilizando as formulações que a gente tem, mas de uma maneira a estabelecer aí uma relação entre as propriedades de interesse com funções de estado. Então, por exemplo, através das técnicas de formulação, a gente vai estabelecer uma maneira de relacionar o conceito de eficiência com as funções de estado, que eu acabei de dizer, né? Por que isso é importante? Porque funções de estado frequentemente podem ser calculadas ou obtidas através da pressão e da temperatura. Então eu meço pressão e temperatura, calculo energia interna, calculo entalpia. Lembrando, é claro, pessoal, que a entalpia e a energia interna elas só são função da temperatura para gases ideais. Se eu tiver qualquer outro tipo de substância,
a energia interna e a entalpia, elas são também uma função da pressão. Funciona relativamente pouco. Existe uma dependência pequena com sólidos e líquidos, porque sólidos e líquidos tendem a ser incompressíveis. Então, o efeito da pressão sobre a energia interna e entalpia de sólidos e líquidos também é bem pequena. Mas para gases reais, gases que não atendem aos critérios de idealidade, a gente precisa aí tomar cuidado, porque tanto a energia interna quanto a entalpia eles passam a ser função da pressão também. Mas isso é um assunto para a gente tratar depois. Por enquanto, a gente ainda está tratando com tudo idealizado, né? O ciclo de Carnot, que é o ciclo melhor que tem, a gente está calculando todos os processos reversíveis, nós estamos calculando variação de entalpia e energia interna de gás ideal, ou seja, a gente ainda está no céu. Estamos calculando tudo idealizado. Depois a gente vai ver como é que a gente sai do céu e cai na Terra, tá ok? Vamos fazer o cálculo, então, utilizando a transformação inicialmente de A para B, que é aquela compressão adiabática inicial? Aqui, pessoal, nós estamos não fazendo uma formulação. A formulação já está pronta. A gente vai só escrever ela em termos de propriedade de interesse, que é justamente uma relação entre a temperatura, veja, e o volume. Não tem nada de diferente aqui, tá? Eu utilizei a primeira lei, substituí o conceito ali de CV, aonde eu tenho a variação de energia interna, e eu tenho aqui calor e trabalho. Como eu estou numa compressão que é adiabática, meu calor some, eu permaneço nesse sistema aqui. Então, substituir a pressão por RT sobre V para aparecer o volume aqui, né, que esse sistema é função do volume também. E aí eu tenho essas duas integrais aqui. Resolvendo elas, a gente consegue estabelecer essa igualdade aqui. Ó. Aliás, tem três igualdades aqui, né? São três expressões que são iguais. Então, nós temos aqui, esse termo, ele é igual ao menos Ln de Vb sobre Va. Se eu quiser trocar o sinal, basta eu inverter o volume aqui. Nós temos exatamente o mesmo princípio, mesma coisa, quando eu lido com a expansão adiabática do ponto C até o ponto D. A diferença é que aqui, é claro, o intervalo de temperatura está diferente. Ó. Veja, nesse caso, a minha transformação sai da temperatura maior e vai para menor. Essa integral aqui está ao contrário. Quando a gente faz isso, a gente precisa trocar o sinal dela depois. E aí isso é feito mais para frente. Então, nessas duas etapas aqui, eu tenho né, o inicial e o final, a temperatura inicial e a temperatura final, processo de desenvolvimento igual ao anterior, e aí eu chego nessa expressão que relaciona aqui os volumes D e C. Por que essa expressão aqui é importante? Porque eu tenho ela em comum nas duas expressões adiabáticas aqui. Ó. Então, eu tenho aqui uma possibilidade bastante interessante de relacionar VA com VB, VD com VC, e se eu quiser trocar de lugar, aqui eu fiz uma troquinha de lugar aqui, entre o volume do ponto C e o volume do ponto A. Por que isso? Vocês já vão descobrir no próximo slide. A gente só vai dar continuidade. Vamos continuar agora fazendo as transformações isotérmicas, né? No caso da expansão isotérmica, estou utilizando uma formulação que a gente já sabe, né? Com relação ao calor. Então, o calor ele é RT/Ln de volume inicial, aliás, volume final por volume inicial. A gente já tem essa expressão obtida em aulas anteriores. Aqui eu vou colocar em termos de módulo, módulo do calor que é obtido na expansão isotérmica na temperatura mais alta, é o calor da fonte quente. Então, ele pode ser escrito dessa forma. Só substituir o que tem de interesse de nomenclatura nessa expressão aqui. A mesma coisa quando eu tenho a relação aqui com a transformação isotérmica realizada na temperatura do meu reservatório frio. Eu deixei aqui de lado uma pergunta, né? Por que a gente utiliza módulo? Porque é conveniente a gente deixar isso assim dessa forma, pessoal, porque o ciclo de Carnot ele é originalmente uma máquina que funciona para produzir trabalho. Você consome calor e produz trabalho. Mas a gente pode realizar exatamente o mesmo ciclo ao inverso, onde você realiza trabalho para fazer uma bomba de calor, onde você retira calor de onde está frio e joga onde está quente, mais conhecido como refrigerador, né? Então a gente coloca em módulo, porque nesse caso aqui, se a gente for falar para o ciclo de Carnot real,
né, a quantidade de calor que a fonte quente fornece para a máquina. A fonte quente, né, o seu reservatório quente está perdendo calor, o seu reservatório frio está ganhando calor. Se eu faço esse ciclo ao contrário e eu tenho um refrigerador, a minha fonte fria está perdendo calor e a minha fonte quente está ganhando. Então, ele é escrito em termos de módulo assim, única e exclusivamente por um motivo de generalização. Né? Se a gente for pegar o conceito de eficiência, veja, até aqui eu estou utilizando um módulo, tá vendo? Pode ser tanto o calor recebido quanto o calor fornecido. Se isso é um refrigerador, se isso é um motor, depende. Vou utilizar um balanço de energia sobre a máquina, que é a primeira lei, tá, pessoal? Estou aplicando a primeira lei ali em cima da máquina. Como ela opera num ciclo de Carnot, ΔU dela é zero. Não tem o ΔU sumiu. Mas eu tenho aí dois calores, né? Eu tenho o calor da fonte quente e eu tenho o calor da fonte fria. Aqui eu já coloquei o meu sinal de acordo com a máquina. Então, eu estou tendo aqui o fluxo está indo da fonte quente para a fonte fria. Então, substitui o trabalho. Fazendo isso, faço uma operaçãozinha matemática bastante simples. Tenho aqui a eficiência escrita em termos dos calores da fonte fria e da fonte quente. Mas veja, esses calores eu já tenho aqui. Ó. E do slide anterior, eu também tenho uma relação entre esses Ln de volume aqui. Ó. Eles são iguais. Então, este Ln e este Ln são iguais. Minha constante é constante. Eu consigo estabelecer uma condição onde a eficiência do Carnot, tá vendo que tem um Czinho aqui, ó? Ela é única e exclusivamente dependente das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Ou seja, para que a gente tivesse um ciclo de Carnot com eficiência de 100%, a minha temperatura da fonte fria teria que ser zero. Mas cuidado, isso aqui é temperatura absoluta. Zero aqui seria zero Kelvin. Nós sabemos que nós não conseguimos chegar a uma temperatura de zero Kelvin, tendo nas proximidades uma temperatura quente, não tem como. Ou então fazer essa temperatura aqui ser infinito. Acontece que a gente não tem uma temperatura tendendo ao infinito na Terra. A gente tem, obviamente, coisas bastante quentes em comparação com a temperatura ambiente, por exemplo. Então, o melhor rendimento possível de uma máquina de Carnot é o máximo de distância possível entre as temperaturas o máximo de distanciamento não, perdão, né? É uma relação menor possível. Ou uma temperatura da fonte fria muito baixa em relação à temperatura da fonte quente, ou uma temperatura da fonte quente muito alta. Se eu tiver, claro, quanto menor for a temperatura da fonte fria e quanto maior for a temperatura da fonte quente, mais próximo de 1 eu chego, mas eu nunca vou chegar a 1, porque essas temperaturas aqui elas vão existir sempre. Vale a pena informar também, pessoal, que o ciclo de Carnot ele não é o único ciclo que existe na termodinâmica que é idealizado. Né? Nós temos aqui alguns exemplos, que eu não vou dar nomes ainda, mas a gente ainda vai voltar neles em momento oportuno. Nós temos aqui, veja, ó, transformações que têm etapas a volume constante. Aqui nós temos uma etapa a pressão constante, outra aqui a volume constante. Nessa nós temos duas etapas a pressão constante, ou seja, nós temos aqui outros ciclos que são idealizados, eles são reversíveis também. Só que lembra, por mais que eles sejam reversíveis, eles ainda apresentam uma eficiência, porque isso é uma imposição, eles apresentam eficiência menor do que a eficiência de um ciclo de Carnot. Então, são máquinas idealizadas, são ciclos de operação idealizados, né, que foram postos em prática. Existem máquinas que operam com esses ciclos, mas não exatamente dessa forma. Existe aí alguma simplificação, alguma adequação para que a gente consiga representar eles dentro do escopo das 4 transformações que a gente conhece. Nós temos aqui a nossa bibliografia. Desde já eu agradeço a vocês pela participação nesse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se houver alguma dúvida, por favor postem, não deixem de sanar suas dúvidas. É importante destacar também que por mais que esse vídeo não tenha exemplo de solução aqui, quando a gente chegar no próximo módulo,
a gente vai ter aí uma série de exemplos de aplicações e de cálculos dessas transformações aqui nas situações mais diversas. Então, fica esse aqui como um vídeo de informação, né, de conteúdo, e a gente vai aí realizar exemplos nos próximos módulos. Agradeço mais uma vez a vocês a paciência. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.